Vou ser direto com você desde o início. A maioria dos homens passa anos tentando conquistar uma mulher da forma errada. Ficam horas pensando no que dizer, escolhendo as palavras certas, mandando mensagens bem elaboradas, sendo atenciosos, prestando favores. E no final, nada acontece. A mulher some, fica fria, ou pior, coloca esse homem na categoria de amigo e ele fica sem entender o que fez de errado, sendo que fez tudo certo. Pensa comigo, você já viu algum homem que não fala muito, que não é o mais bonito da sala, mas que mesmo assim atrai a atenção das mulheres de um jeito que parece inexplicável? E já viu o oposto? Aquele cara que faz tudo certo, é educado, atencioso, diz as coisas certas e mesmo assim fica invisível. A diferença entre esses dois homens raramente está nas palavras, está na presença, está no corpo, está em como cada um deles se comunica sem abrir a boca. O toque humano é uma linguagem antiga, muito mais antiga do que qualquer palavra. O nosso sistema nervoso foi programado para responder ao contato físico de formas que a mente racional não consegue controlar. Quando alguém te toca com calma, com segurança, sem pressa e sem desespero, o corpo reage antes que o pensamento entre em cena. E é exatamente isso que acontece com uma mulher quando ela é tocada da maneira certa, pelo homem certo, no momento certo. Mas aqui está o problema. A maioria dos homens, ou não, toca por medo de errar ou toca de forma errada, transmitindo insegurança, ansiedade ou pressa demais. E quando isso acontece, o efeito é o oposto do desejado. Em vez de criar conexão, cria distância. O que você vai ver agora são 6 tipos de toque que, quando usados com naturalidade e confiança, mudam a forma como uma mulher te enxerga. Não são técnicas de manipulação, são formas de comunicar com o corpo aquilo que as palavras nunca conseguiriam expressar com a mesma força: presença, segurança, liderança e interesse genuíno. Se você aprender isso e colocar em prática, vai parar de ser o homem que se esforça demais e continua invisível, e vai começar a ser o homem que ela lembra mesmo quando não quer. O primeiro toque que transforma a percepção de uma mulher sobre você é um dos mais ignorados pelos homens. Não é a mão, não é o abraço, não é o beijo, é a parte baixa das costas, aquela região logo acima da cintura, onde a coluna termina e começa a curva do corpo. Parece simples demais para ter tanto poder, mas é exatamente aí que está o segredo. Esse ponto do corpo carrega um significado muito específico. Não é tão óbvio quanto segurar a mão e não é invasivo como outros toques mais íntimos. Ele fica num lugar intermediário e é justamente isso que o torna tão poderoso. Quando você coloca a mão ali com firmeza e sem hesitação, ela interpreta esse gesto como uma mistura de proteção e atração. É como se o corpo dela recebesse uma mensagem silenciosa que diz: tem alguém presente aqui, alguém que sabe o que quer, alguém que conduz sem precisar pedir licença. Muitas mulheres conseguem esquecer um beijo ruim, mas dificilmente esquecem a sensação de uma mão segura nas costas no momento certo, porque esse toque não fala ao pensamento, ele fala direto ao sistema nervoso. E o que o corpo registra fica muito mais tempo na memória do que qualquer frase bonita que você possa dizer. O segundo toque é ainda mais íntimo e pouquíssimos homens têm coragem de usá-lo. A nuca, aquela região delicada logo abaixo dos cabelos na parte de trás da cabeça. É uma zona repleta de terminações nervosas, extremamente sensível ao toque e carregada de simbolismo emocional. Tocar a nuca de uma mulher é entrar num espaço de vulnerabilidade. Ela só permite esse contato quando de alguma forma sente segurança em quem está por perto. Por isso, quando você faz isso com calma, sem brusquidão, sem pressa,
o efeito é imediato. Ela abaixa a guarda, o corpo relaxa. E aquela sensação de proximidade que você levaria horas tentando criar com conversa acontece em segundos. A chave aqui não é a força, é o controle. Uma pressão leve, firme o suficiente para ela sentir sua presença, mas suave o suficiente para não assustar. Esse equilíbrio é o que transforma um toque comum em algo que ela vai lembrar horas depois, sem conseguir explicar direito por quê. O terceiro toque é a mão na cintura. E se tem um gesto que revela instantaneamente o nível de confiança de um homem, é esse, porque a cintura não mente. Você pode esconder insegurança nas palavras, pode ensaiar uma frase, pode fingir calma numa conversa, mas quando sua mão pousa na cintura de uma mulher, tudo o que você é naquele momento aparece. Se você estiver inseguro, ela vai sentir. Se estiver tenso, ela vai perceber. E se estiver tranquilo, presente e firme, ela vai sentir isso também. E esse sentimento não vai embora fácil. Esse toque comunica liderança sem nenhuma palavra. Diz que você sabe onde está, sabe o que quer e não precisa de aprovação para demonstrar isso. E essa é uma das coisas que mais desperta a atração numa mulher. Não a perfeição, não o discurso, mas a segurança real de um homem que está inteiro naquele momento. Vivemos numa época em que os homens foram condicionados a acreditar que demonstrar ternura é fraqueza, que para conquistar uma mulher é preciso ser intenso, forte, sempre na ofensiva. E o resultado disso está na cara. Homens que mandam centenas de mensagens sem gerar nada. Homens que tentam impressionar com status, com humor forçado, com histórias exageradas e que, no final, ficam se perguntando por ela não sentiu nada. O roçar na bochecha quebra tudo isso. Ele não tenta impressionar, ele não compete, ele simplesmente toca de forma honesta e tranquila um ponto do rosto, que carrega uma memória emocional profunda em toda a mulher. Porque desde criança, a bochecha é o lugar do afeto genuíno. É onde se recebe carinho de verdade, sem segundas intenções, sem pressão. E quando um homem adulto, seguro de si, usa esse gesto com leveza e sem necessidade de aprovação, ele desperta algo que vai muito além da atração física. Ele desperta confiança. A diferença entre esse toque funcionar ou não está numa coisa só: a intenção por trás dele. Se você fizer isso com ansiedade, com pressa, tentando forçar um momento que ainda não existe, ela vai sentir e vai se fechar. Mas se você fizer com calma, num momento natural, sem drama e sem expectativa exagerada, o efeito é o oposto. Ela se abre porque sentiu que você não precisa dela para se sentir bem. E isso, por incrível que pareça, é exatamente o que mais atrai. O quinto toque é um dos mais antigos e mais diretos que existem. Segurar a mão parece básico demais para estar nessa lista, mas é justamente por isso que ele precisa estar aqui, porque o que deveria ser natural virou algo complicado para a maioria dos homens. Quantos homens você conhece que ficam paralisados naquele momento em que poderiam simplesmente pegar a mão de uma mulher e não fazem nada? Ficam pensando demais, calculando o risco, com medo da rejeição e deixam o momento passar. E sabe o que acontece quando um homem faz isso repetidamente? Ela começa a enxergá-lo como alguém que não tem iniciativa, alguém que espera em vez de agir. E isso, silenciosamente, vai apagando qualquer atração que ela pudesse estar sentindo. Segurar a mão de uma mulher com firmeza e naturalidade diz mais sobre você do que qualquer conversa. Diz que você não tem medo de mostrar interesse. Diz que você age quando sente que é o momento. Diz que ela pode confiar na sua presença porque você está de fato presente, não só fisicamente, mas inteiro naquele instante.
Não se trata de apertar com força, nem de segurar por tempo demais. É sobre encontrar aquele equilíbrio onde a mão dela se encaixa na sua, de forma que pareça a coisa mais natural do mundo. Quando isso acontece do jeito certo, ela sente estabilidade. E estabilidade para uma mulher é um dos sentimentos mais conectados à atração que existem. O sexto toque é o que menos chama a atenção na hora em que acontece, mas que deixa uma impressão que demora muito para sair. Uma mão pousada no ombro, firme, breve, sem exagero. Um gesto que parece neutro demais para ter tanto peso, mas que na prática comunica uma das coisas que mais falta nos homens de hoje: presença real. O ombro é uma região do corpo associada à força e ao suporte. Quando você toca ali, com segurança, sem tensão, sem aquela pressa de quem está tentando forçar intimidade, ela recebe isso como um sinal claro de que você sabe quem é. Não precisa provar nada, não precisa competir com ninguém, está ali tranquilo, inteiro. E isso fala mais alto do que qualquer elogio que você pudesse dar. Pensa numa situação simples. Vocês estão conversando, o clima está leve. Ela diz algo engraçado e os dois riem. Nesse momento, você coloca a mão no ombro dela por alguns segundos com naturalidade, como se fosse o gesto mais normal do mundo. Ela não vai parar para analisar o que aconteceu, mas vai sentir. Vai sentir que você está presente de verdade, que não está só esperando uma abertura ou calculando o próximo passo, está simplesmente ali com ela naquele momento. E essa sensação de ser vista e estar com alguém que não precisa de esforço para estar presente é rara. É muito mais rara do que parece. O erro que a maioria dos homens comete é confundir liderança com imposição. Acham que precisam falar mais alto, ocupar mais espaço, dominar a conversa. Mas o verdadeiro líder masculino não grita. Ele aparece nos detalhes, na forma como você entra num ambiente, na forma como você ouve, sem ansiedade, e na forma como você toca com calma e sem pedir permissão com os olhos antes de cada gesto. Quando você junta os 6 toques que foram apresentados até aqui, o que você tem não é uma lista de técnicas, é uma linguagem, uma forma de se comunicar com uma mulher num nível que vai além das palavras, além das frases ensaiadas. Além de tudo que você tentou antes e que não funcionou, é o idioma do corpo. E ele é muito mais honesto do que qualquer coisa que você possa dizer em voz alta. E aqui está o ponto que mais incomoda, porque é o mais verdadeiro. Uma mulher pode gostar de você, pode achar você inteligente, engraçado, atencioso, pode respeitar tudo que você faz e tudo que você representa. Mas respeito e atração são coisas diferentes. Ela pode ter os dois ao mesmo tempo, mas também pode ter um sem outro. E o que separa esses dois sentimentos nela quase nunca é o que você disse. É o que ela sentiu quando estava perto de você. Por isso, o homem que aprende a se comunicar com o corpo, que desenvolve essa presença calma e firme, que não hesita nos momentos simples, esse homem não precisa convencer ninguém. Ele não precisa explicar por que merece atenção, porque a resposta já está no que ela sente, e sentimento não precisa de argumento. Você provavelmente já viveu isso. Estava com uma mulher que parecia interessada, o papo fluía bem. Você fez tudo o que achava certo, foi atencioso, foi presente. Disse as coisas certas. E mesmo assim, em algum momento, algo esfriou. Ela foi ficando distante. As respostas foram ficando mais curtas. E você ficou sem entender o que havia mudado, porque na sua cabeça você não tinha errado nada. Mas talvez o problema não tenha sido o que você fez de errado. Talvez tenha sido o que você não fez. Os momentos em que você poderia ter agido com o corpo e escolheu esperar.
Às vezes em que o gesto certo estava disponível e o medo falou mais alto. Por que uma mulher não fica esperando para sempre que um homem demonstre que está presente? Em algum ponto, a ausência de iniciativa vira uma resposta. E essa resposta diz que você não tem segurança suficiente para agir. E insegurança, mesmo que você nunca diga uma palavra sobre ela, ela sente. Não estou dizendo que palavras não importam. Importam. Uma conversa boa tem valor, humor tem valor, inteligência tem valor, mas nenhuma dessas coisas substitui a sensação que um toque no momento certo é capaz de criar, porque palavras passam pelo filtro da mente. O toque e vai direto para o corpo, e o corpo não mente, não analisa, não questiona, ele simplesmente sente e registra. É por isso que tem homem que conquista sem falar muito, não porque ele seja misterioso ou porque use algum truque, mas porque ele aprendeu de alguma forma a estar presente de verdade, a agir sem hesitar nas pequenas coisas, a transmitir com o corpo aquilo que muitos homens passam horas tentando colocar em palavras e nunca conseguem. Você não precisa ser perfeito para isso. Não precisa ter a aparência ideal, nem o emprego dos sonhos, nem uma história de vida impressionante. O que você precisa é de algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil de desenvolver: presença, calma, a capacidade de estar num momento sem estar pensando no próximo, de tocar sem pedir desculpas pelo toque, de agir sem precisar de aprovação antes de cada passo. Isso não se aprende da noite para o dia, mas começa com consciência. Começa quando você para de focar só no que vai dizer e começa a prestar atenção em como está se comunicando com o resto do corpo. Começa quando você entende que a atração não é construída só com argumentos, mas com sensações, e que as sensações mais marcantes que uma mulher guarda de um homem quase nunca vêm de uma frase, vêm de um momento, de um gesto, de um toque que aconteceu na hora certa, com a calma certa, e que ficou gravado nela de um jeito que nem ela mesma consegue explicar direito. Esse é o homem que ela lembra, não o que mais falou, o que mais fez ela sentir. E agora você sabe o que é preciso para ser esse homem. E é